estou confuso, Ele segura minha mão. O melhor amigo que alguém pode querer. Sem Ele eu sei que nada posso fazer. Nem todo ouro poderia comprar a segurança que meu Deus me dá. Deus cuida de mim, eu posso confiar. Vai ser sempre assim, não pode mudar. Se alguém me perguntar por que eu sou tão feliz, posso cantar. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim e nada faltará. Ele é meu pastor, eu vou descansar. Tudo que eu precisar, encontro nele sim. Posso cantar, Deus cuida de mim. Ah, eu sei, vai ser sempre assim. Vou cantar, Deus cuida de mim. Ah, eu sei, vai ser sempre assim. Vou cantar. Ele sabe tudo que eu preciso. Tem nas mãos a guarda do meu coração. Se estou feliz, Ele sorri comigo. Se estou confuso, Ele segura minha mão. O melhor amigo que alguém pode querer. Sem Ele eu sei que nada posso fazer. Nem todo ouro poderia comprar a segurança que o meu Deus me dá. Deus cuida de mim, eu posso confiar. Vai ser sempre assim, não pode mudar. Se alguém me perguntar por que eu sou tão feliz, posso cantar. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim e nada faltará. Ele é o meu pastor, eu vou descansar. Tudo que eu precisar, encontro nele sim. Posso cantar, Deus cuida de mim. Ah, eu sei, vai ser sempre assim. Vou cantar, Deus cuida de mim. Ah, eu sei, vai ser sempre assim. Vou cantar. Deus cuida de mim e nada faltará. Ele é o meu pastor, eu vou descansar. Tudo que eu precisar, encontro nele sim. Posso cantar, Deus cuida de mim. Posso cantar, Deus cuida de mim. Posso cantar, Deus cuida de mim. Oi, galera, tudo bom, crianças? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário que você tá assistindo, mas que vocês tenham um dia muito bom. Vamos dar início à nossa aulinha, hein? Vamos falar com o Papai do Céu pra gente poder começar. Fecha os olhinhos, tá bom? Vamos nos concentrar para poder falar com o Papai do Céu, tá bom? Querido Deus, muito obrigado pelo dia, pelas tuas bênçãos, muito obrigado por estar conosco, cuidando de cada um de nós e da nossa família. Fala com nós em nossos corações hoje, em nome de Jesus, amém. E aí, vocês gravaram o versículo bíblico de Salmos 54:4? Tá decoradinho aí? Tá? Então vamos repetir comigo? Eis que Deus é o meu ajudador. Vamos de novo? Eis que Deus é o meu ajudador. Mais uma vez. Eis que Deus é o meu ajudador. Salmos 54:4. Eis que Deus é o meu ajudador. Salmos 54:4.
4. Muito bem. Eu não recebi vídeo de vocês falando o versículo essa semana. Por que será? Ai, ai, ai. Vamos lá? Você se lembra da aulinha da semana passada? Sobre quem foi que a gente falou? Nós falamos sobre um profeta. Porque a nossa revista tá falando sobre os mensageiros de Deus. Olha a revista aqui. Tá falando sobre os mensageiros de Deus. E quem eram esses mensageiros. E a gente, a semana passada, falou a respeito de um dos mensageiros, né? E quem era esse mensageiro? Foi o profeta Elias. Tá aqui o profeta Elias. Exatamente. Foi o profeta Elias. E por que Deus começou a mandar mensageiros, hein? Vocês lembram que o povo de Israel, eles queriam reis. Eles queriam um rei, né? A gente estudou isso nas aulas anteriores. E aí Deus deixou que o povo tivesse rei. E aí teve Saul, teve Davi, teve Salomão. E aí depois de Davi, ó Davi aqui, Davi e Salomão, os reis que vieram depois deles não estavam obedecendo a Deus. Muito triste, né? E aí o que foi que aconteceu? Eles começaram a adorar outros deuses, eles começaram a fazer coisas que não agradavam a Deus, começaram a fazer coisas erradas, né? A pecar e levar o povo de Deus a pecar também, né? Porque se o rei tá fazendo coisa errada, o povo acaba indo tudo junto, né? E aí, com o passar do tempo, né? Com tudo isso, o reino de Israel, ele foi dividido. Lembra que a tia mostrou no mapa que o reino de Israel tinha sido dividido? Ó, Israel do Norte, Israel do Sul, né? E passou por diversas coisas, por diversas transformações. E aí Deus levantou Elias para poder levar a mensagem dele. Fez assim, ó, vou levantar agora mensageiros, profeta, né? Para poder dizer ao povo aquilo que eu quero, né? Já que os reis já não queriam mais fazer a vontade de Deus, Deus levantou outras pessoas para poder levar ao povo o que ele queria dizer. E aí Elias foi até o rei. Como é o nome do rei? Como era o nome desse rei? Ele era o rei Acabe, né? Ele era o rei de Israel na época. E aí Elias foi lá conversar com ele, dar o recado de Deus para ele e dizer a ele, ó, Deus manda te dizer que vai ficar alguns tempos sem chuva, muito tempo sem chuva. E aí a gente conversou sobre isso, né? Que muito tempo sem chuva significa o quê? Sem água. E a vegetação morre. E os animais não vai ter o que se alimentar, não vai ter o que beber. As pessoas vão começar a passar sede, vai começar a passar fome, porque não vai ter alimento, né? Saindo da terra e tal. E aí, Elias foi lá e falou para o rei Acabe. Aí depois que Elias falou pro rei Acabe, Deus fez assim, ó, agora você se esconde, né? Você se esconde. Por que se esconder? Porque ele foi dar uma notícia pro rei Acabe de que alguma coisa ruim ia acontecer, que Deus estava dizendo que aquela coisa ruim ia acontecer. Então, ó, você dá o recado e se esconde, porque pode ter algum outro problema. Vai que o rei Acabe não gostou da notícia, né? E Deus mandou ele se esconder onde? Vocês lembram onde foi? Vou virar a câmera pra gente lembrar. Olha aqui o nosso mapa, vocês se lembram do nosso mapa? Vou botar mais pertinho hoje aqui pra vocês verem. O reino de Israel, né, que é o reino de Israel do Norte. E ele foi dividido no reino de, ó, do Sul, o reino de Judá. Ele foi dividido, tá vendo? Então, aí Deus mandou que Elias se escondesse no riacho, né, próximo ao Rio Jordão. Ó, o riacho de Querite, tá vendo? Ó, vai lá Elias e se esconde no riacho próximo ao Rio Jordão. Ele foi lá e se escondeu. Voltando aqui com a tia agora. E aí, né, Elias se escondeu lá no riacho. O que foi que aconteceu lá naquele riacho, né? Se ia ter a seca, no caso não ia ter a chuva, né? O que foi que aconteceu? Deus falou o que pra Elias? Vou mostrar algumas coisas pra ver se vocês se lembram. Ó, Elias iria beber a água do riacho, exatamente. Ele iria beber a água do riacho. Mas ele ia só beber água? Não, ele precisava de alimento. E esse alimento ia chegar como? Ó, os
corvos iriam levar alimento para Elias. Lembra disso? Pois é. E que alimentos eram esses? Era a carne e o pão, exatamente. Então Elias, ele comia pão e a carne que os corvos levavam para ele, que Deus mandava os corvos levar para ele, e bebia a água do riacho, né? Para poder se alimentar. Com o passar do tempo, né? Deus cuidou de Elias durante um bom tempo. E aí, com o passar do tempo, sem chuva, o que é que acontece com o riacho? O que é um riacho, né? Tem um rio, aí tem um riacho. O riacho é uma perninha do rio, assim. Ele faz assim, uma perninha, né? Só que para poder ele ficar cheio, precisa da água da chuva. E como não estava chovendo, o que aconteceu? O riacho começou a secar. Secar. E aí o riacho secou. E aí Elias ia ficar sem o cuidado, sem a água para beber, né? E a gente sabe que a gente precisa de água para poder viver bem, né? E aí Deus, preocupado com ele, né? Deus queria que Elias continuasse saudável, né? Deus estava cuidando de Elias em todo o tempo. Aí ele fez, olha Elias, o riacho está secando, então você faz o seguinte, você vai lá para a cidade de Serepta. Lembra a cidade de Serepta lá em cima? Vou mostrar para vocês no mapa. Olha só, ele saiu daqui do riacho que secou, o riacho secou, ele saiu e subiu lá para a cidade de Serepta. Olha lá onde está Serepta, tá vendo? Cidade de Serepta. E aí, lá na cidade de Serepta, ele encontraria com uma mulher. Ele encontrou com a mulher, né? Ele obedeceu a Deus e foi lá. Ele encontrou com essa mulher. Essa mulher, ela era viúva. Era só ela e o filho, né? E ele encontrou com a mulher fazendo o quê? Catando gravetos, exatamente. Ela tava lá catando gravetos. E por que ela tava catando gravetos? Para poder acender a lenha para fazer comida, né? E aí ele pegou e disse a ela que Deus tinha dito... Não, ele disse a ela para ela dar de comer para ele. Aí ela falou o que para ele? Que não tinha nada, que ela só tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite. E que ela estava colhendo as lenhas para poder acender o fogo e fazer uma comida, uma refeição para ela e o filho. Que depois daquela refeição ela não tinha mais nada, iria esperar, iriam morrer de fome, né? Porque não tinha mais nada para comer. Mas aí o profeta Elias disse o que para ela? Deus disse para você, ó. Deus disse para você fazer o seguinte: você faz um bolo, traz para mim. E aí, com o restante dos ingredientes, você faz a refeição sua e do seu filho, tá bom? E Deus não irá deixar faltar nada na sua casa. Vocês não vão morrer de fome, não precisa se preocupar. Aí ela foi lá, né? Foi lá. E aí fez o bolo pro profeta. E com o restante dos ingredientes, ela fez a comida para ela e pro filho, ó. Ela fez o bolo. Vocês fizeram o bolinho aí também? Ah, delícia! Ela fez o bolo pro profeta Elias e deu. E com o restante de ingredientes, fez a comida para ela e pro filho. E durante esse período todo que foi necessário não chover, Elias continuou sendo cuidado. E ainda mais, não só Elias, mas também a viúva com seu filho. Deus não estava cuidando só de Elias. Deus cuidou também da viúva e do filho, né? Não foi só de um, foi dos três, né? E a gente pode ver que de todas as formas Deus ajudou. Primeiro Elias lá no riacho, os corvos vieram e deram alimento. E quando o riacho secou, Deus providenciou outro sustento para Elias também e ajudou também a pessoa que estava dando esse sustento, né? Então, crianças, com isso a gente vê Deus cuidando, né? Deus cuidou de Elias, Deus cuidou daquela viúva com seu filho. Deus estava cuidando também do seu povo, sabia? Por quê? Mas
Deus disse que ia ficar muito tempo sem chover. Como é que isso é cuidar do povo? Sim, é sim. Sabe por quê? Porque o povo deixou de adorar a Deus. O povo começou a fazer coisa errada e adorar outros deuses. Então Deus estava fazendo tudo isso para poder chamar o povo para ele de novo, né? Vai faltar a chuva, então eles vão ter dificuldade. E quando é que a gente mais lembra de Deus? É quando a gente está na dificuldade, né? Porque os outros deuses não existem, né? Eles não fazem nada. Então, quando a gente está na dificuldade, a gente ora para o nosso Deus verdadeiro, para ele poder atender. Então, Deus estava mostrando ao povo que ele era Deus, ele era o único Deus, que ele que tinha que ser adorado e não os outros deuses, né? Então, Deus também estava cuidando do seu povo, mesmo não deixando chover por um longo tempo. Ele estava cuidando do povo. Ensinando ao povo, porque ensinar também é cuidar, sabia? Pois é. Então, e Deus cuidou de Elias, Deus cuidou da mulher viúva durante esse período, né? Não deixando faltar a farinha na botija e o azeite também. E a gente aprende o que com isso? Que a nossa vida também é cuidada por Deus de várias maneiras, né? A mamãe que cuida quando tá dodói, é o médico que a gente vai, que faz os exames, é com alimento na mesa, é o papai e a mamãe que trabalham para poder trazer recursos para dentro de casa, trazer a comida, trazer a roupa, trazer o remédio, trazer o brinquedinho, né? Isso tudo é providência de Deus. É Deus que tá cuidando da gente, né? É Ele que tá ajudando e organizando para que as coisas deem certo, não é assim? Tá vendo? E aí a gente lembra do nosso versículo de Salmo 54:4. Eis que Deus é o meu ajudador. É o seu também, tá bom? Pega aí sua revistinha. Pegou a sua revistinha? Ó. Pega aí sua revistinha. Na página 3, que é da lição 2, ó. Sua lição 2, Deus cuida de mim. Tem o nosso versículo, eis que Deus é o meu ajudador, Salmo 54:4. E aí tem aqui a tarefinha. O que vocês vão fazer? Vocês vão colar figuras que demonstram o cuidado de Deus. O que é que acontece na nossa vida que demonstra o cuidado de Deus, né? A ida ao médico, a mamãe cuidando da gente, o papai trabalhando, que mais? A professora ensinando também é um jeito de cuidar, porque a gente tá cuidando da nossa mente, a gente tá aprendendo coisas também, então é cuidado também, né? Então, vocês vão procurar figuras, pode ser da internet, imprime, pode ser de revista, pode ser de jornal. Se não tiver nada disso disponível, você faz o desenho, tá bom? E aí vai colocar aqui, ó, como é que Deus cuida da gente, tá bom? Por imagens. Vira a folhinha. E aqui é pra você fazer com o papai e a mamãe, tá bom? Como a gente já aprendeu sobre o cuidado de Deus, né? Que a gente sabe que tudo que vem pra nossa vida é Deus cuidando da gente, que Ele é o nosso ajudador. Então, vocês vão colar nesse prato aqui macarrão, arroz, feijão, tá? Não é cozido, tá, gente? Vocês pegam lá, pede a mamãe, macarrão, feijão, arroz, tudo cruzinho, assim, ó. E aí cola aqui no pratinho, vamos montar um pratinho bem delicioso com as comidas que a gente já gosta, combinado? E aí você vai colar aqui bem lindo, tá certo? Muito bem! A gente aprendeu que Deus é o nosso ajudador. Vamos agradecer por isso? Vamos orar e agradecer a Deus por Ele estar nos ajudando em todo momento, por Ele estar cuidando da gente? Bora? Fecha aí seus olhinhos. Querido Deus, obrigada, Deus, por ajudar a gente, por cuidar de nós em todo momento, cuidar da nossa família, cuidar dos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco em todo momento e porque o Senhor é o nosso ajudador. Nos dá um dia em paz e abençoa cada vez mais. Nos ajuda em todo momento ainda, Deus, porque nós precisamos da sua ajuda para tudo. Em nome de Jesus, amém.
Amém aí? Amém aqui. Bom, crianças, um beijo. Até a próxima. Ele sabe tudo que eu preciso. Tem nas mãos a guarda do meu coração. Se estou feliz, ele sorri comigo. Se estou confuso, ele segura minha mão. O melhor amigo que alguém pode querer. Sem ele eu sei.